sabe que na hora de dando aula, pede pra elas ficarem em silêncio pra não ouvir o Ivo na... Tchau, gurias, vamos estudar. Tchau. Também, se cuidem. Professor Fábio de português. Boa noite. Boa noite, professor. Tá tudo errado. Tá, pessoal, então assim, essa prova, essa aula vai ser focada em concurso público de português para ensino médio superior, que tem algumas coisas que só caem para fundamental e aí a gente pula. Sujeito é quase 100% fundamental, não cai. Ditongo, tritongo, aquilo só cai também. Acentuação gráfica, tudo isso aí, ortografia, tudo para ensino fundamental. Então isso a gente pula. Então assim, o que vocês matam já tem a questão da semântica e da sintaxe, né? Então a semântica é a interpretação de texto, isso aí não tem como dar aula. Tu vai ter o teu filho ali na hora que tu lê o texto, senão... mas 60% a 70% das provas de português de ensino médio, as de ensino superior é um pouco menos, mas de ensino médio é 60% a 70%, é sintaxe. Então a gente vai focar na sintaxe. Porque se tu identificar a estrutura de oração, tu mata quase tudo de sintaxe. Então a gente já começa por ela. Primeira coisa que você tem que identificar numa frase é o sujeito. O sujeito é sempre o núcleo da oração. Então aqui, por exemplo, quando eu uso um sujeito qualquer, um substantivo, um nome próprio, por exemplo, eu digo João, ele vai ser o sujeito. Sempre o que vai vir após o sujeito vai ser um verbo. Aí a gente tem 5 verbos diferentes que a gente vai classificar. São os verbos de ligação, os intransitivos, os transitivos diretos, os transitivos indiretos e os transitivos que são diretos e indiretos ao mesmo tempo. Qual que é a hierarquia? A gente tem uma hierarquia para identificar esses verbos. Os primeiros são os de ligação. Aí a gente tem o ser, o estar, o permanecer, o ficar, o andar, o continuar. Esses são os verbos de ligação. Então, ser, estar, permanecer, parecer, ser, estar, parecer, permanecer, ficar, andar e continuar. Né? E continuar. Estes são os verbos de ligação. Esse é o primeiro da estrutura hierárquica. O primeiro verbo que você tem que identificar é o de ligação. Olhou para o sujeito, o verbo que vem a seguir é um desses, é de ligação. Importante salientar, o ser, por exemplo, eles vão sempre ter metamorfose dependendo do tempo verbal. Então o ser ele pode ser né? Então, por exemplo, pode dizer que João não vai dizer João ser, né? Sim. Então você tem que fazer essa transformação na hora. Beleza, esses são os de ligação. O segundo na hierarquia seriam os verbos intransitivos. Os verbos intransitivos são aqueles que eles não precisam de complemento por si só. Eles já dão uma noção de finitude. Então, se tu disser só o verbo, já vai fazer sentido. O complemento ele é um extra, pode ter ou pode não ter. Então, por exemplo, dormir, morrer. Eu não preciso especificar que se eu morri ou que eu dormi. Eu dormi, ponto. Eu morri, ponto. Eu caminhei, ponto. Esses são os que não são os intransitivos. Então, o intransitivo ele dá sempre uma noção de finitude. Né? Depois a gente vai ter os verbos transitivos, que aí esses precisam de complemento sempre. E aí a gente vai diferenciar o transitivo direto do indireto pela preposição. Então, assim, o que tem preposição é indireto, o que não tem preposição é direto. O quadro é pequeno, acho que eu não vou escrever isso. Então, eu vou só falar para vocês se vocês quiserem anotar. Então, assim, verbo de ligação, esses aqui. Verbo intransitivo, não tem complemento. Não precisa, né? Ele não precisa de complemento. Mas pode ter, tá? E os transitivos, eles vão ter um complemento que vai ser ou objeto direto, ou indireto. E aí, como que eu determino? O objeto direto vai ser sem preposição. E o indireto... é com preposição. Isso, e o indireto com preposição. Eu já vou dar um bizu para vocês não esquecerem. Lembre que sempre uma coisa que é direta vai direto. Tipo, bati na mesa é direto. Indireto eu vou usar um atalho. Atalho é a preposição, entendeu? Então, sempre o indireto, como ele é mais longe, ele vai precisar de uma preposição. O direto não precisa de nada, ele já está ali, já pegou, entendeu? Então, como que tu identifica? São 18 preposições. Eu não aconselho vocês a decorar essas preposições. É meio no feeling. Então, o a é uma preposição, o após, o ante, o em, o entre,
o como, o per, o perante, o por, o traz, o sobre são tudo preposições. Mas eu não aconselho você, tem no Google às 18, não aconselho a decorar. Vocês dão uma olhada no Google meio que para lembrar delas, mas não tentem decorar que vai confundir vocês. Então assim, como que eu vou identificar? O intransitivo então, eu dormi, ponto. Eu caminhei, ponto. Aí o transitivo vai precisar de um complemento. Complemento sem preposição é aquele que tu pergunta sempre pro verbo. Então assim, tu vai perguntar pro verbo, por exemplo, comer. Pergunta pro verbo, tu come alguma coisa ou tu come pra alguma coisa? Tu come direto, eu como bolo, ponto. Ele é direto, porque ele não tem preposição, eu como bolo. Então, tu vai perguntar pro verbo, por exemplo, resignar. Tu resigna pessoa ou tu resigna a uma pessoa? Tu te resigna a uma pessoa. Então ele precisa de preposição, entendeu? Então tu sempre pergunta pro verbo. Se ele falar direto é porque ele não precisa. Se ele precisar de uma preposição, ele é indireto. E o direto e indireto é aquele que vai precisar dos dois. E aí esse é importante vocês anotarem, porque vocês não vão esquecer através dele. O verbo entregar, ele é bem ímpar esse verbo. O entregar ele vai ser transitivo direto e indireto. Porque esse é fácil de lembrar, vai ter outros, né? Mas esse é fácil de lembrar. Porque quem entrega alguma coisa para alguém. O entregar é batata. Aí vocês podem até botar uma frasezinha assim, tipo, eu entreguei o presente para a professora. Eu vou anotar já essa frase aqui. É verbo transitivo direto e indireto, né? Isso. Tá aparecendo o quadro na filmagem, cara? Tá. Tá. Então aqui, pessoal, olha só. Aí aqui vocês vão já fazer aquilo que eu falei, ó. Identificou o sujeito, eu. Aí tá, logo depois do sujeito vai estar sempre o verbo, entreguei. Entregar é verbo de ligação? Não. Então passou. Aí tu pergunta, eu entreguei, faz sentido se tu falar só eu entreguei? Não, tu tem que especificar. Então não é intransitivo. Por isso que é o diagnóstico hierárquico que eu falei. Aí chegou no entreguei. Aí tu vai perguntar, entreguei o presente. Deixa eu pegar outra cor aqui. O presente para a professora. Aí aqui, eu vou perguntar a vocês, qual que é indireto e qual que é direto? Qual que é direto? O presente e para a professora. Indireto. Para a professora. Exato, então esse aqui vai ser objeto indireto. E esse vai ser objeto direto. Porque esse aqui, o artigo, gente, não confundam, artigo não é preposição, tá? Então, falar o bolo, o presente, não é preposição, o artigo vai estar. Para sim, né? O para sim, exatamente. Então é o pezinho aqui, o para que tá dando noção. Só se o A tivesse acraseado, que ele poderia Exatamente. ser Que aí é a contração do artigo Isso. com a preposição. E quando a gente chegar na preposição, se você sabendo dominar isso aqui, vocês acertam todas de preposição. Tá. Então só recapitula, o verbo transitivo é o que? Não. É o que precisa de complemento. O intransitivo, por isso que ele é, tipo, ele não precisa. Então é in. O in dá a noção de não precisa, né? In. Eu tava vendo ontem um verbo quem vai a algum lugar. Isso, exatamente. Tu É a pergunta pro mesma verbo. coisa, Exatamente. né? Entregar. Exatamente. Tá. Exatamente. Então, nesse caso, ele é um verbo Aqui ele é transitivo, transitivo. Porque direto. ele não parou, né? Porque é Transitivo importante porque isso, ele gente. vai seguindo, né? Isso. Ele vai ser sempre a mesma letra. Então, assim, ele é um transitivo direto e indireto. Ele é um TDI, que a gente chama. Ele é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Porque ele é o entregar. Exato. Mas no caso do vir, é a Vir, mesma coisa? É o verbo transitivo direto e indireto também? eu vou a algum lugar. Exato. Ele é intransitivo. Eu vou a algum lugar. Isso. O A aí ele vai ter noção de... É o A da preposição, né? Não o A o artigo. A de preposição. Então, isso aqui. Aí tá, beleza. Transitivo. Identificou. Agora, o que é a estrutura de oração que eu botei ali? O que vai ser 80% das questões? Vocês vão ter que identificar isso aqui sempre, ó. Isso aqui, que é o que a gente vai pegar agora. Porque o sujeito e o verbo,
O que ele vai pedir lá naquelas VOFs para identificar no texto vai ser isso aqui. É o predicado, né? Exato. Mas eu vou especificar agora qual o tipo de predicado. O predicado ele é genérico, né? Tá. Então eu vou apagar isso aqui agora. Agora só um minuto. Lá Eu embaixo. estou gostando da aula, viu? Tô Tá, gostando, pode tá? ir. Sim. Pode Ou agora? para a professora, Era bem o que eu tava é precisando, o objetivo indireto, né? Isso. Tá bom. Vou Vou pegar. fazer daqui mais. Fazer pra educação infantil. Eu só tenho 20 horas. Posso apagar esse? Esse aqui é importante, tá? Mas eu vou Guria, só você dar lembra? uma... Só vou dar Pode até dar um pause de vez em quando. Então aqui, ó, pessoal, eu vou pôr uma frase bem simples aqui. João é brasileiro. Ó, João é brasileiro. Identificou o verbo, qual que é esse? Ser. É isso, exatamente. Então é o de Sim, ligação. é o de ligação. Então agora que a gente vai identificar. Tudo o que não é sujeito é predicado. Então assim, identificou o João, tudo isso aqui é predicado. Tá. Isso aqui é predicado. Podem anotar. Sim. Não confundam predicado com predicativo, tá? Isso aqui tudo é predicado, ó. Tudo que não é sujeito, só o sujeito vai ser fora. O resto todo da frase, se tivesse 20 coisas escritas aqui, ia ser tudo predicado. É brasileiro, foi É. predicado. Se eu tivesse escrito aqui, por exemplo, João é um mecânico que trabalha das 10 às 11 numa oficina no bairro e tal, tudo predicado. Só o João não vai ser predicado. É um O resto predicado todo é só predicado. porque inicia o verbo de ligação. Exatamente. E aí dentro do predicado a gente vai ter 4 estruturas básicas que eu vou identificar para vocês agora que dependem do verbo. Então esse aqui é o predicado, beleza. Aí aqui a gente vai identificar o quê? Sempre, por isso que eu falei o diagnóstico. A gente vai ter 4 estruturas. Uma para verbo de ligação, uma para intransitivo e outra para os transitivos diretos e indiretos, né? Então direto e indireto 4. Então aqui é verbo de ligação. Então a gente já pode aqui, ó. Só que aí, para essa identificação do predicado, a gente vai usar só depois do verbo, entendeu? O predicado tira o sujeito. O específico do predicado eu vou tirar o verbo. Então vai ser do brasileiro para cá, ó. Então esse brasileiro aqui, ele é um predicativo. Que no caso é predicativo do sujeito, né? Exatamente. Então aqui, ó. O que vai ser o predicativo? O predicativo é o que qualifica o sujeito né? do verbo de ligação. Sempre que tiver verbo de ligação, um daqueles 7 vai ser predicativo. Vocês matam a questão. Aí ele vai falar lá, é objeto direto, é complemento adverbial, era predicativo. Tá, verbo de Então ligação é tá dizendo predicativo. que tudo que vier depois do verbo de ligação desses É predicativo. 7 é predicativo. E o que vier depois do sujeito predicado. Não, sim, mas eu tô dizendo É importante isso. Tá. Do sujeito. Tô escrevendo. Predicativo. Eu posso já botar predicativo do sujeito, né? Não, é predicado. O que é? Passado. Depois do Depois do verbo, né? Depois do sujeito. Depois do sujeito. Depois do verbo Não, o que é vier depois do predicativo. sujeito Sujeito é é predicado. predicado. Exato. E aí o Depois do predicado vai verbo ser de pra ligação tudo. é predicativo. Exatamente. Do verbo. Tá, e o que tu falou agora? Depois que De vier do ligação. verbo de ligação Tá. é predicativo. Predicativo do sujeito eu posso botar lá em cima, em vez de só de predicativo. Porque geralmente vai estar assim, predicativo do sujeito. E pessoal, assim, depois a gente tem que dar um jeito de botar esse vídeo no grupo, porque, cara, isso aqui vai matar, assim, ó, tipo, 80% da prova. Tipo, quem conseguir pegar tudo isso aqui, essa estrutura de oração, mais uns negocinhos que eu vou falar depois, tipo, mata quase tudo. É, pra gente ter uma noção. É, pelo menos, do que tá. Tu gabarita as provas quase com isso aqui. Vamos fazer. Tirando a interpretação de texto, né? Aqui, pessoal, ó, João, eu vou perguntar pra vocês agora, o que é isso aqui tudo? Isso é um predicado. Exato. Tirou o sujeito, tudo é predicado. Agora eu pergunto, o verbo morrer, ele é o quê? Direto. É um verbo direto. É um verbo intransitivo. Intransitivo. Eu não preciso Porque de ele complemento. morreu. João morreu, ponto. Eu sei que ele morreu. Ele não ressuscita? Então, o que é isso aqui? É um bônus. E o que vai ser o bônus sempre? Complemento alguma coisa. Complemento. Aqui, ontem é um advérbio de tempo. Ontem é um advérbio de tempo. Então, Complemento isso aqui vai ser adverbial. um complemento adverbial. A prova ela pode pedir para te especificar complemento adverbial de tempo. Na maioria das vezes, eles perguntam só complemento adverbial. Sim, Chamar que é atenção. muita coisa. Exatamente. Então, aqui, predicado.
E aqui, o ontem, complemento adverbial de tempo. Lembrem que o advérbio, ele é sempre uma coisa que vai especificar algo. Advérbio de modo, advérbio de tempo, advérbio de intensidade. Por exemplo, tu disse que tu tá meio indisposta, o meio é um advérbio, entendeu? Tu disse que foi sexta-feira vai ser tudo que dá uma noção de algo é um advérbio, entendeu? O verbo ali é o verbo... Aqui ele é o Transitivo. intransitivo, exatamente. Esqueci de colocar. VI, no caso. Isso, aqui é intransitivo. Foi só VI. e ele é complemento, né? Não, ele é... O ontem, Não, o complemento, ontem é complemento complemento adverbial adverbial. de tempo. Tá. Isso. E aí aqui complemento adverbial de tempo. Errei não. Intransitivo. Para as próximas eu vou pagar esse aqui, mas para vocês copiarem. E aquele INT, intransitivo? Intransitivo, isso. Intransitivo. Eu vou usar umas coisinhas. Verbo intransitivo. Seria direto ou indireto? O quê? O verbo. É intransitivo. O intransitivo não tem direto e indireto. Ah, Porque ele não precisa, tá. entendeu? Então, Sim. ele pode ser ponto final ou ele pode ter um complemento. Aí esse complemento, no caso aqui, é adverbial. Pode ser um complemento verbo nominal, pode ser outros, mas geralmente eles não cobram isso, porque isso é muito, tipo, pra quem faz letras, coisa muito... Prova de acho concurso vai ser sempre adverbial. Essa parte do português é muito difícil. Eu tenho muita dificuldade de ensinar. Mas sabe e que aprender. eu amo ler. Então, tipo, quando tu lê muito isso aqui, tipo, tu acha muito incrível isso aqui, né? Daí, tipo, tu Mas tá é muito vendo lá no técnico. Fica texto, associando uma coisa a outra. tipo, tu gosta, tá ligado? Mas realmente, isso aqui, eu lembro que na época da escola eu não lembro de nada disso aqui, tá ligado? Tipo, Eu realmente também não. Alguma o jeito que os coisa vem, professores alguma ensinam. coisa Eu vai nem sei como é que eu passei, vai- né? Bora, Fábio. Continua. Se começar a conversar, Ah, coleguinha. perde o foco. Calma. Perde o foco. beleza, agora aqui, ó. Eu vou seguir o João, tá? Tá. O João é sempre o João, não tem um outro. Todo mundo olhou pra ela. Ah, viu essa foto. Beleza, isso aqui é o quê? João? É um sujeito. Exato, sujeito. Bateu, Porque é De verbo direto. Opa, não. o que é bater? Não, peraí. O verbo bater. Transitivo direto. Tá lá, Transitivo Não, direto. Ele é Transitivo transitivo. direto. Ele é direto porque ele precisa bater em alguma coisa. ele é um TD, é transitivo direto. O complemento do transitivo direto sempre vai ser objeto direto. Lembrem, transitivo objeto. E aí depois vai só concordar. Se for um transitivo indireto, vai ser objeto indireto. Se for um transitivo direto, vai ser objeto direto. Direto é o que não tem preposição, Isso é só um eu nunca artiguinho aqui. associei quando eu estudava. Não me lembro de Tá, nada mas por mais. que ele é transitivo direto, o verbo? Ó. Porque tu Porque ele pergunta, bate em porque tu alguma pergunta coisa. pra ele, Bateu. bateu no que ou pra que, ou, que. entendeu? Aí tipo, bateu o carro. Ou em que? Só que ele pode ser indireto também. É, se ele eu fiquei bateu na em dúvida. algo. Isso, Exato. em alguma Então tu coisa. tem, tu tem também que te foi ligar essa nisso, dúvida. porque aqui nesse contexto ele não vai ser TDI, porque ele não tá, ele colocou e bateu um carro, entendeu? Agora se ele dissesse que ele bateu em um carro, Isso, no eu fiquei outro nessa carro, dúvida. não o carro dele, aí seria. Mas daí seria só intransitivo. Porque o, a, os, as Exatamente. São artigos. Então vocês têm que tomar cuidado. O verbo ele vai ser TDI só dependendo do contexto da frase. Se tu entregou o presente para a professora, ele é TDI. TDI. Mas se a frase na prova disser Bateu só no entregou colega. o presente, é só TD. Se fosse bater Entendeu? no colega, Isso. também Aí seria. ia ser direto também. Não, se fosse no colega seria pouquinho, em. gente. Ah, não, hein? Em o, Me atrapalhei em o. agora, tá. Por isso que eu falei para não decorar a preposição. Isso. Tem as aglutinações, isso. Isso, E tá. aí Eu eu não botei em consigo. Porque alguma o no coisa, tá é o certo? E mais o O, não é? Isso. Eu falei uma coisa e pensei, Peraí, bateu. opa. Então nesse contexto aqui ele é TD. E aí vai ter um OD. Deixa eu ver. Que isso? Bom dia. É da horário político. É verbo. Transitivo. Verbo direto.
vou não. Ai, me dá mais uma ainda. Tá atrapalhando a alma. Aqui, João ligou para a Ana. Eu vou falar do outro, peraí. O ligou é o quê? Uma só. Qual verbo é o ligou? Liga, quem é indireto. Quem liga, liga pra alguém. Transitivo Isso, direto. exatamente. Quem liga, liga para alguém. Então ele é um TD. O complemento dele vai ser o quê? Objeto direto. Direto. Não, se é TD, é objeto direto. Exato. Não pode ser indireto. Ah, não. Não confunde, não, gente. Vai um pouquinho, mas quem liga pra Eu alguém. perdi a parte do... Não é indireto? Não. Qual houve, Márcia? João bateu em um carro, que foi a Não é. diferença do TD. não é Se direto, for direto. É em um indireto. carro, vai ser indireto. Tá. Ele ligou Ô, pra alguém. Fábio, Então, não João é ligou para- transitivo Oi. indireto? Quem liga para alguém? Tá, tô indo. Isso. Ah, Eu- Fábio. Ah, Tô tá. viajando aqui. Não, Fábio, tu já tá confundindo, né? Não. Não faz um negócio Ali assim. se Ligou para alguém. É, eu fiquei na dúvida também. Eu não vou ligar sozinho pra quem, É, não. não, se eu dar esse exato falho, vocês me avisem. Tá. Porque eu não tô acostumado a escrever em quadro. João entregou a carta. Mas tá dando pra entender, né? Tá. Sim, Se eu senta do meu conseguir lado, te senta do avisar, lado da Ana, é porque eu assim vou que passar vai. na prova. Não é com certeza? Tchau. Alice vai passar. eu Ô, fiquei. Márcia, Na eu vou dúvida fazer também. isso. Tu senta do meu lado, eu sento do lado da Ana e assim a gente vai. Aqui, pessoal, o que é isso aqui? Já vai? Obrigada. Obrigado, Fran. É um... Tudo isso aqui, o que é? Isso é um predicado. Exato. Tudo que tá fora do sujeito é predicado. Se a prova perguntar em predicado, olha tudo que tá fora do sujeito. Porque às vezes ela vai perguntar qual das alternativas é o predicado, e vai estar lá a alternativa toda. Entregou a carta para a Carol. As pessoas não marcam isso aqui. Se elas não sabem, elas vão achar esse tá, essa frase inteira disso não é predicado. As pessoas pensam, sabe? E o entregar E é predicado é tudo que tá fora do VTDI. sujeito. Ele é o entregar é VTDI. E às vezes acho que o verbo não faz parte do predicado. Não é isso, Isso sabe? mesmo. E O quê? tem o sujeito oculto também, né? Que às vezes... O entregar, ele vai ser VTDI, porque tem, vai ser direto e indireto, tá? Porque Né? no contexto ele tá. Exatamente. Aí aqui então ele é VTDI. VTDI. verbo transitivo. Direto. Porque ele vai ter um objeto direto. Direto. Para alguém. E o indireto. Exato, um objeto indireto. Então nunca esqueça. Pergunta pro verbo. Quem entrega, entrega algo para alguém. Matou. Por isso que eu digo sempre, usem o entrega porque vocês não vão esquecer. Porque o entrega ele é perfeito, assim, sabe? Ele é meio intuitivo. Tira o óculos, não enxerga, bota o óculos, não enxerga. Então agora pra encerrar essa parte, eu vou resumir pra vocês. Aí vocês podem anotar aí. Só um pouquinho. Tá, calma. Ah, não. Tem que juntar tudo. Isso eu vou ditar pra vocês. Tá. Primeiro verbo da hierarquia, verbo de ligação. Depois em casa vocês anotem esses Tá, verbos já aqui. anotei. Tá, o complemento do verbo de ligação é sempre predicativo. Uma observação. Predicativo. Que vai ser o predicativo do sujeito, ele qualifica o sujeito. Então eu digo que João é brasileiro, o brasileiro está qualificando João, ele é um predicativo de João. Oi? O complemento do verbo de ligação vai ser sempre o predicativo. Sim. Aí o segundo na hierarquia, intransitivo, não precisa de complemento. Mas se tiver, vai ser um complemento adverbial, nominal, verbo nominal, vai ter algum complemento. Exato. A relação do Não advérbio. precisa. Exato, não precisa. Mas ele vai, é até um paradoxo isso, porque ele não precisa de complemento, mas é o único que fala complemento. Tá, ele não precisa de predicativo. Não precisa de complemento nenhum. Tu pode botar um ponto final nele que ele vai fazer sentido. Mas se ele tiver, ele vai ser algum tipo de complemento. Tá. Depois, o verbo... Não precisa de... O intransitivo, isso aí. Eu já não tenho isso aqui na frente. É, também acho que já tinha notado. E aí o transitivo é aquele que... O transitivo sem preposição, ele é objeto, ele vai ter um complemento como objeto direto. Então, depois do verbo transitivo, direto vai ser sempre objeto direto. E aí vocês podem pôr entre parênteses, não tem preposição. Após o objeto direto. Sempre. O indireto não precisa de preposição. O direto não precisa, o indireto precisa. No caso aqui. Ah, tá. No caso, a carta do A é um artigo, né, Fábio? Isso, exato, é um artigo, então não é preposição. Por exemplo, aqui, a carta, como é artigo, não conta, ela só vai contar se for uma preposição. O para é uma preposição. Pode ser pra também, né? Porque eles podem usar as aglutinações, né? Pra, no.
colocar o. O do é a junção do di com o, tudo isso aí tem que... Tá, então o complemento do verbo transitivo direto é o objeto direto e é o que não tem preposição. E o indireto é igual ao outro. O transitivo indireto, o complemento vai ser o indireto e tem preposição. E o TDI vai ser a junção dos dois, mas tem que estar no contexto da frase. Porque, por exemplo, aqui o carro ele poderia ser um TDI, mas aqui ele não é, ele é só TDI. Tá. Foi até o terceiro ou foi até o quarto? Os quatro. não Vai peguei. ser, então, vai ser os quatro complementos Peguei vão o ser transitivo direto só. 5 na real, né? Copia Predicativo. aqui da coleguinha. Será que Se, eu me perdi aqui, ó. Não, mas tu só copiou até o 3 também. Tá, copiei só do... Eu também. Quem fez? O que é o quarto? o quarto é o... Ah, é o mesmo, só que é o... Isso, objeto ele é igual transitivo o TD. indireto. Exato. Só que... Vai ter sempre o objeto indireto como complemento. Tá, Exatamente, exatamente. É a mesma coisa. É. Transitivo. Direto. Indireto. E aí depois o último é a junção dos dois. Desaparece O complemento. à noite. Deve ser igual ao complemento. Vai ter sempre O objeto direto. o objeto direto como complemento. Não botou? Esse aí foi no direto. Tá, esse não é o Agora 3, o- tá, esse é indireto. Não, O quarto é indireto. indireto. Deu Vai dois ter juntos. sempre um objeto indireto. Indireto, isso. Como Isso não. Por que o carregador? complemento. E o 5 é o objeto direto e indireto, né? Isso. Isso. Bem. Opa, Ah, peraí, crase, crase agora gosto. que eu vou embora. Atrás eu sei. Tá bom, senhora. Você tá aqui, se você já Pessoal, a crase, assim, Eu vou regar. os professores de português fazem um drama nisso aqui, cara, é a coisa mais simples do mundo. Ah, sério? É a junção dos Ah, eu dois. vi. A né? com A Tinha bastante vai coisa. formar a crase. Isso. O A preposição O artigo. com o A artigo. Então aqui, eu escrevi essas duas coisas aqui, todos os verbos e todos os substantivos masculinos. O que vocês acham que quer dizer isso? Que não vai crase. Não vai a crase. Olha pra frase que tá antes. Ele diz assim, ó. O cara. Quando alguém vai mandar um documento, geralmente é documento, assim, trabalho, coisa, a verificar. Ah, a verificar, que é pra pessoa verificar. Ou tu pode trocar para verificar. Isso aqui nunca vai ser crase, porque Sim. verbo não tem artigo. E é a junção da preposição com o artigo. Então, qualquer verbo nunca vai ter crase. Vai ser. Já elimina. Não, essa, Então, tudo que isso aí vier eu antes não... do verbo, esse de tipo início do de verbo frase, vai ter crase. A letra não, antes do isso eu não verbo peguei, nunca vai mas ser eu crase, só- vai ser só Eu só preposição. sabia que nenhum Porque não tem substantivo artigo, tá masculino ligado? tinha crase, só isso. Esse A aqui ele é só preposição, ele não é junção de artigo com coisa. Substantivos masculinos, é óbvio. Sim. É A com artigo feminino. É A com A, como é que vai A. ser? É. Exato. Então, e os substantivos, os artigos definidos e os indefinidos é todos, né? Porque uns, umas e vai ser tudo sem crase, porque não é A. Porque não é É A. só o A definido feminino, só. Então, palavras no plural. Tá, eu vou deixar vocês anotar primeiro, senão eu vou confundir. Eu já notei. Anotem isso aqui, todos os Regra, verbos, regra, todos os regra. substantivos masculinos Tem. e os indefinidos também, coloquem aí. Uma, uns, E umas. os indefinidos também. Isso, esses aí também já caem fora. Substantivos... Se eu digo assim, ó, eu enviei a carta a uma mulher, Tá. isso aqui nunca vai ser crase, porque o uma é Porque um uma artigo é um indefinido. artigo indefinido. É um artigo definido, então não tem Quais como ser são crase. Artigos indefinidos. Um, Todos uma. os artigos indefinidos, né? Uns, uma, uns, umas. Ontem eu vi a questão das horas. Que tinha tipo um artigo indefinido antes. Isso. Não vai Não crase. vai crase. Exatamente. Porque eu pensava assim, ó, por Esse aqui não exemplo. vai trazer. Tudo que aparecer horas, eu vou crasear. Isso. E na verdade não Isso, é. Exato. Não é. E a prova ela pega isso aí. Se tiver um indefinido antes da Aham. hora, ele não tem crase. Sim, exatamente. Então aqui, usou isso, matou. Aí outra coisa que é fatal, vou botar em verde para vocês anotarem isso também, podem escrever isso aí. Assim, ó. E esse ali, a, uma, Não, ele é o que mesmo? Preposição? Não, artigo indefinido. Não, o a. O que Não, ele tá dizendo que é a verificar. a tá? uma, ele vai ser Ele é só a preposição. Tá, Só a É preposição. isso que eu queria saber. Porque Ah, não tá. pode ter artigo com artigo, né? Isso aqui já é um artigo, então é preposição. Indefinido depois.
aqui, pessoal, ó, isso aqui é outra. A crase ela vai ser sempre no mesmo grau, no mesmo número. Ela nunca vai ser em número diferente. Então aqui, ó, olha para a letra e olha pro substantivo. Observações está no plural e o A está no singular. Isso aqui nunca vai ser crase. Agora, se a prova colocar assim, resignei-me às observações. Aí sim. Aí é o mesmo número. Aí Os dois têm que estar na mesma concordância, é isso? Exato. Que legal. Porque nesse caso, o A, observações, é uma preposição. Isso. Porque se ele for as observações, Juntou os dois. A mais artigo. Uhum. É a preposição mais o artigo a observação, né? Isso, porque qual é a função sintática da crase? É dar sentido para a oração. Se isso aqui está no singular e o substantivo está no plural, tá óbvio que isso é uma preposição, porque tu não vai ter concordância. Então isso aqui faz toda a diferença. Isso é o que mais cai em crase, é a coisa que mais cai em provas. Que confunde bastante. Que te confunde. Porque observações ele pode ou pode não ter crase. Porque agora se fosse observação aqui, aí sim. Porque mesmo número, aí singular com singular. Então vocês podem colocar assim, ó, compatibilidade entre singular e plural. Que é a terceira, né? Todos os verbos, todos os substantivos masculinos. É o quê? Então, vou plural. Incompatível. Compatibilidade e plural e Observação singular. é o que mesmo? As observações é plural e o A é singular. Aqui, observação vai estar no número singular. E aqui o A também está no singular. Aí vai a frase. A palavra observação. Ah, ficou bem... A palavra bem, observação é um substantivo. bem explicado. Substantivo abstrato. Isso. Porque tu não pode tocar, né? Também não. Compatibilidade. Isso de substantivo abstrato, essas coisas Até não pra são botar um fundamental, por exemplo isso que eu não aqui, tô ó. Eu vou lembrando. botar Isso é um tudo exemplo não pega no Não é que eu vou concurso. lembrar. Ô, Fábio, fala só o contrário, como se não houvesse a crase. Ah, Incompatibilidade. crase? Não, só um pouquinho, ó. Incompatibilidade de número. Isso, então assim, observações está no plural e o A está no singular, não vai ter crase. Porque daí deu incompatibilidade. O artigo, a preposição está no singular e o substantivo no plural. substantivo. Exato. De artigo, substantivo. Exato. Legal. E a crase ela é o que a gente chama em semântica de congruente, ou seja, ela vai estar sempre resignada à palavra que vem logo a seguir. Então tu tem que olhar porque está do lado da crase, esquece o resto. Só exemplo aqui. E aqui eu vou esperar a Márcia voltar porque é uma coisa bem importante que eu vou pôr sobre a crase também aqui. Observações. Ótimo. Para aí. Show. Esse aqui vocês anotaram, eu vou apagar, tá? Essa muda que fica saindo toda hora não dá. Não, é o mais importante, né? Se eu pudesse colocar no Deus, era meu isso aí. Eu faço assim com os vídeos. O que é isso? Não, tem sempre. Pode fechar, não precisa parar com Aluna, mais uma vez. Aqui, ó, pessoal. Ele tá te esperando te dar a explicação. Muito mais. Muito mais Natal. Capaz. Um exemplo de crase facultativa. Eu vou dar só um exemplo para vocês anotarem, porque senão cai muito em prova, então eu vou dar só esse exemplo. Esse A aqui, ele pode ou não pode ser crase. Por quê? Porque a crase é a junção do A artigo com a preposição. Eu posso falar a casa, se eu estou me especificando uma casa, ou eu posso dizer só casa. Então, como eu não tenho como saber no contexto dessa frase se que é uma casa específica ou não, ele é facultativo. Aonde que isso cai em prova? Quando são VOFs, que é aquelas coisas que se cruzam. Então, tipo, isso aqui, como é facultativo, tu pula isso e vai nas outras. Só que se tu ficar preso nisso que é ou não é, tu erra a questão. Ô, Tem que saber que ela é e ambígua. não tem como tu usar assim, ó, eu voltei para casa. Tem um negócio que tu muda Isso, para a. exato. Não, é que aqui é o para casa, só que o que acontece? Como a prova é de casa, eles não vão botar o para, eles vão pôr a, porque o para e o a são análogos. Ambos podem ser usados. Tá, e aí tu considera crase ou não? Aqui é facultativo, tanto faz Tá, botar mas ou então não. não pode ter? Aí olha só. Ô, Fábio, eu ia te perguntar um outro exemplo também, tipo a terra. De terra, de espaço e terra de chão é facultativo também. Terra é substantivo feminino, então o que vai depender é o verbo que vem antes. Então se for um verbo que exige preposição, vai ter, senão não vai ter. Entendeu? Tá. Então se, por exemplo, tu diz que comeu a terra, Isso. tu comeu a terra é objeto direto, então não tem preposição. Agora se tu diz que voltou do espaço à terra, preposição, tu voltou para a terra.
Aqui, isso aqui é facultativo porque tu não tem como saber. Agora se eu digo de minha mãe, voltei para a casa de minha mãe, obrigou a crase. Porque eu especifiquei casa. Se eu especifiquei, ela tem artigo. Aí vai crase. Entendeu? Então assim, olha para o substantivo. Não especificou, facultativo. Especificou, vai crase. Então, se tu botar crase, vai estar certo. Isso. Porque Mas é isso que eu tô falando. Mas aí depende Se da lá naquelas, banca. se lá naquelas opções de VOF tem várias coisas, e numa dessas coisas está que aqui tem ou não tem, e tu não sabe que é facultativo, tu marca errado. É porque vai muito da banca. A banca pode considerar certo ou não, tu tem que ver. Ela as vai fazer outras. uma combinação de coisas pra te pegar, entendeu? Mas por isso que eu falei que isso não é tão importante, porque isso é difícil cair, entendeu? Uma coisa que eu vou falar pra vocês agora que é bem importante sobre crase também. Aqui, ó. Isso aqui cai direto em prova. Você sabe que na sintaxe, o que é isso aqui, o aquele? O que é o aquele, vocês lembram? É o A mais... Não, a palavra aquele na função sintática, o que ela exerce? Aquele Ela é um pronome indefinido. pronome Ele é um pronome. Então aqui, eu vou perguntar a vocês, voltei àquele lugar, vai crase ou não vai crase? O que vocês acham? Eu acho que não, que é A o lugar. Vai? voltei. Tudo que vai A na frente não é só artigo. O aquele, o algum, o alguém, esses pronomes definidos eles vão A. Então se o verbo exigir preposição, aqui vai crase. Quem volta, volta Como a se algum fosse lugar. para aquele. Exatamente. Tá. Porque É o uma plural. coisa que eu não expliquei, mas que é Tu mais troca, importante. tu troca, tu bota sim. para. Se né? Eu todas fico essas muito coisas aqui dúvida vocês não desse souberem, tem uma prova real básica para vocês saberem se vai crase ou não. Tenta ler isso aqui sem a crase e finge que tem uma vírgula aqui. Se tu fingir que tem uma vírgula aqui é porque tem que crase. Se eu digo voltei àquele lugar, não faz sentido. Eu voltei para aquele lugar. Agora se eu digo voltei àquele lugar, não faz sentido na frase. Eu voltei àquele lugar. Aquele lugar. Mas tu botou o para também, né? Substituiu o para nesse lugar Isso. vago aí. Aí se tu pensar que voltou para algum lugar, aí tu sabe que aqui vai Não, crase. é um artigo Entendeu? definido. Agora se eu digo que eu... Não, ele é um Não, pronome não, definido. não. Eu tô viajando. Agora se eu digo que eu imito aquele cara. Pronome indefinido. Sim. Imito É, né, Fábio? o quê? Pronome indefinido aquele, né? Isso. Se eu digo que eu imito aquele cara, Eu tô com a cabeça em outro lugar. Escuta. perguntar pra vocês, isso aqui vai crase? Não entendi. Quem isso aí. imita, imita alguém Imito só. aquele Daí não cara. tem. Aquele Mas cara. é- Imita, sei. imita. Não vai crase porque é objeto direto não tem preposição, só vai crase quando for preposição. Por isso que a gente estuda primeiro a estrutura da oração, porque a crase ela só vai em objetos indiretos, ela nunca vai em objeto direto. Então aqui, como eu imito alguém, não vai crase, mas como eu volto para algum lugar, vai crase. Entendeu? Então é a junção do para com a. Aqui, como não tem para, é só imito aquele cara, não vai a crase. Mas você tem que se ligar nesses pronomes que começam com a, porque eles podem ter crase. Mas aí só vocês botando esses dois exemplos vocês vão lembrar na prova. Não precisa tentar entender a semântica disso, né? Só bota esses exemplos aqui, pra não confundir na cabeça. E eu acho que de crase era isso, pessoal. Pra gente não perder muito tempo, tem umas coisas importantes de entender. Deixar vocês copiarem isso aí e entrar na próxima. Gostei das suas dicas de crase. Porque Não, quase essas- morri estudando crase e não cheguei nessa conclusão. Esse de crase aqui é 100%. Quem pegar isso aqui tudo acerta Eu qualquer aprendi questão de bastante crase. coisa que eu não tinha aprendido na época. Meu Deus, como... Porque os professores são muito didáticos, esses professores de ensino médio. Então, tipo, eles botam cada coisinha e o aluno olha, que saco isso aí, sabe? Eu, por exemplo, sempre gostei de ler, eu lembro que eu lia aquelas coisas chatas, eu, tipo, eu gostava de ler meus livros, tá ligado? Eu lia aqueles troços Mas chatos. eu gostava Eu disso aí. nunca... Não E aí chega eu numa aprendi a ler. Coisa objetiva, Exato, né? eu aprendi a lendo, tá ligado? Não faz sentido. gostava, Que é o que o mas Freire é que fala, né? acaba O Paulo Freire fala, é uma esquecendo, coisa que não né? faz sentido pra ti. Que é só técnica, tá ligado? Então tá, aqui eu vou pegar agora uma coisa importante que cai bastante no ensino médio superior. Isso aqui. Colocação pronominal. Pessoal, colocação pronominal vai entrar a próclise
E a próclise ela é bem complexa e demandaria muito tempo. Eu ia ter que ficar uns 40 minutos explicando aqui. E é muita coisa, ia confundir vocês se isso aqui é uma revisão. Não. Então eu vou resumir o que cai em 80% das provas de colocação pronominal, que é a questão de onde está o pronome, reto e oblíquo. Então vocês têm que saber o que é reto e o que é oblíquo. Prova de professora, que é ensino superior, sempre cai colocação pronominal. Porque as provas as que eu faço também, que é para tribunal também, todas as provas que tu precisa falar no teu trabalho, e que é um trabalho importante, tipo, o professor ele tá com as crianças, o professor não pode falar errado porque as crianças vão ouvir errado. Um cara que trabalha numa repartição pública, ele não pode atender as pessoas falando errado, porque é a imagem da repartição. Ele sempre coloca colocação pronominal, porque é o que as pessoas mais falam errado no dia a dia. Então aqui, o pronome reto, ele vai ser o eu, tu, ele, nós, vazios. Nunca esqueçam disso. Os oblíquos são vários, então eu vou resumir aqui para vocês, tá? Eu não vou botar tudo porque é muito, eu vou demorar um tempo escrevendo, então eu vou resumir. Lê? Não, me. Também. Lê. No, lhe, lo, o se, o me, tudo isso é pronome oblíquo. E são vários, eu botei aqui só para exemplificar, porque esses aqui, tudo que tu coloca, entreguei-lhe, far-se-á, que vai ter dois, né? O se e o a, far-se-á, que está dando uma noção de infinitivo no futuro. Tudo isso é no, lhe, lo, lá, se, me, é tudo pronome oblíquo. E os retos. O que vai cair em 80% das provas. Tu sempre começa a frase com pronomes retos. Tu nunca começa a frase com pronome oblíquo. E tu sempre termina a frase com pronome oblíquo. Tu nunca termina a frase com pronome reto. 80% das provas de concurso vão cobrar isso. Vocês podem dar azar de cair próclise. Aí complica um pouquinho. Mas 80% vai cair isso. Então Mas é eu aqui... acho que na IDECAN não cai não. Vocês copiaram? Sim. Que eu vou botar uns exemplos agora para vocês entenderem. Tem que ir? Tem. Amanhã tu copia de mim. Mas o melhor, depois a gente vai mandar um vídeo. Aí pode o restinho. Então tá. É. Não vou atrapalhar, vou aproveitar Aqui, para deixa eu aqui e ver, vou botar então. aqui no lugar. Aqui, ó. Vou botar pra vocês, ó. O que mais cai em concurso é isso aqui, ó. Tchau. 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 Cara, tua Kombi tá aí. Avisa pra ele me esperar. Por favor, daqui a pouquinho. É só mais uns 20 minutinhos, eu acho. Não vai esperar. Manda ele embora. Olhem isso aqui. Identificou-se, se identificou. Aí agora eu vou colocar em vermelho, É ó. bem o que tu falou. Pra cuidar que às vezes vem antes, né? Entregou na cara. Ô, desgraça. Capaz de nada. Essa minha gravação. Isso, concorda com o gênero. Vocês nunca vão errar isso aqui, ó. O se, tanto aqui quanto aqui, ele é um pronome oblíquo. Só que aqui ele está depois do justificou e ele vai ter que ter um traço. E aqui ele vem antes sem traço. Como que isso vai estar na prova? Eu vou perguntar para vocês. Isso aqui é o que está certo. Se ele colocar identificou-se no meio da frase, está errado. Se ele colocar se identificou no começo da frase, também está errado. Porque eu nunca começo frase com pronome oblíquo. Então, se eu coloco o cara, aí eu posso pôr se identificou. Agora, se eu vou começar a frase com se identificou com tal coisa, eu não posso, porque ele é pronome oblíquo, então eu boto ele no fim, eu boto identificou na frente. Porque eu estou começando a frase sem pronome oblíquo. Então, identificou-se, comecei a frase. Se identificou só se estiver no meio da frase. Se estiver no começo, isso aqui está errado. Entenderam? Não sei se vocês sacaram. Eu acho que é do Alejandro. Só assim. Tá, então a frase tá errada. Não, ambas estão certas. Eu digo se tivesse o contrário disso, entendeu? Por Não, exemplo, aqui, ó. e o outro é reto. Vocês já copiaram, né? Se eu apagar aqui, ó, o cara, e botar só se identificou
como, cara, Então a segunda errado. frase é reta e a tá primeira é errado. oblíqua. Porque a frase, lembre sempre, frases não podem começar com pronomes Mas oblíquos. peraí, mas aí não teria um sujeito oculto? Como se fosse ele se identificou? É oculto, mas aqui vale porque está escrito. O oculto ele não está escrito, né? Ele está subentendido. Mas é exatamente isso que tu falou. Porque eu Ele já é o ouvi, substantivo, eu já vi isso exato. aí, se identificou com... É. Aqui ele vai ter um ele, só que como eu não escrevi o ele, eu botei só se identificou, eu não posso. Se eu botasse o ele, aí beleza, aí eu poderia. Mas eu não posso começar a frase escrita com esse se. E agora a principal coisa que quase todo mundo fala no dia a dia, eu vou pôr aqui, ó. Indireto. Se eu digo aqui, ó. Alguém me liga e pergunta, eu não tenho como ir de carro, não sei o que, e eu digo pra pessoa, nós vamos te levar. De carro, né? Nós vamos te levar. O que é isso aqui? É o... O que é o nós na sintaxe? Pronome. Ah, tá. Pronome. O nome é um pronome. Ele é reto ou oblíquo? Isso. O eu, tu, eles, nós, vós, eles é sempre reto. Beleza. Tá certo ou errado isso aqui? Certo. Eu comecei com um pronome reto. Nós vamos te levar. Beleza. Comecei com o pronome reto, nós vamos te levar. Agora eu digo aqui, ó. Se eu escrevo isso, ó. Se eu falo isso pra pessoa. Vamos te levar com nós. Isso aqui tá certo ou errado? Errado, cara. Qual é o certo aqui? Seria Conosco. vamos levar. Conosco. Conosco. No dia a dia quase ninguém usa conosco. Mas é interessante, eles sempre vão te cobrar plural, sabe por quê? É intuitivo. No dia a dia a gente usa o singular certo. Porque ninguém fala, tu escreve uma carta aí pra eu. Não, as pessoas falam, tu escreve uma carta pra mim. Isso. Porque o mim, ele é pronome oblíquo. E as pessoas falam certo. Mas no plural elas geralmente falam errado. A gente te leva com nós. A gente te leva com nós. As pessoas falam isso aí direto. Vai no com dia a dia. nós. Tu vai com nós, tu vai com nós. Não, tu vai conosco. Conosco tá errado. Por quê? Porque tu tem que encerrar a frase com o pronome oblíquo. Conosco. O conosco, ele é oblíquo. Lembrem sempre que reto é só o eu, tu, ele e nós, vós, eles. Todos os outros é oblíquo. E também pode ficar assim, vamos levar-te. Exato. E o ti vai ser pronome oblíquo também. Vamos levar-te. Exato. Porque aqui a gente não Só que daí... sentir de falar muito teu, tu... Só que vocês têm que estar atentos à pessoa, né? Porque vamos levar-te e vamos te levar conosco. São pessoas diferentes, né? O levar-te tá aqui já, ó. Vamos te levar. Ou vamos levar-te. Mas o conosco é uma outra pessoa. Sim. Daí é nós. Eu, quer dizer, tu é segunda pessoa do singular e nós é terceira pessoa do plural. Então são pessoas diferentes, né? Aí aqui o conosco. Mas se tu pode falar escrever o vamos levar-te. levar-te, tu automaticamente tá falando nós, né? Nós vamos levar-te. Mas se tu for usar o complemento, tem que ser assim, que assim vai estar errado. Tu pode Tá. não usar nenhum também. Mas se tu usar, tu vai E ter o que ser o conosco. convosco, O quando convosco fala de vai vós, ser de vós, exatamente. e mesma aí coisa. também é o mesmo um pronome também oblíquo. É, O exatamente. convosco. Muito bom, bem lembrada, Márcia. O convosco fica bastante em prova também. É o conosco, o convosco. Que a gente Anotem nem aí. usa, né? Porque a gente Isso. não usa a voz. Isso. Anotem, conosco e convosco vai ser sempre final de frase. Boas. Vou apagar isso aqui que eu vou entrar numa parte muito importante agora para encerrar. Pessoal, aqui essas 4 frases. Ó. Eu quero que vocês me digam quais que estão certas e quais que estão erradas aqui.
Pra você tentar adivinhar. Estou meio cansada, tá certo ou tá errado? Tá certo. Tá errado. Ah, tá certa. Essa primeira você acha que tá certa? Eu acho que tá certo. Porque não existe meia. Tá. Agora aqui, estou meia cansada. Porque errado. Vocês acham que tá errado? É só metade Aqui, que tá cansado. Quero meio copo de água. Vocês acham que tá certo ou tá errado? Acho Meio que copo. Certo. Copo é meio. Você É acha que tá masculino. certo? Acho que tá, Tá. certo. Quero meia taça de vinho. Vocês acham que tá certo ou tá errado? Pera. Ali é Tá, cansada. porque certo. meia taça é ser feminino. Aqui, Tá, quero mas meia taça de ali estou meio cansada. Isso, ambas são cansadas. Tá, É, eu então acho que ficou meio ambíguo. Tá, mas aí vamos lá. Será que Cansada. esse Tá, mas meio... meio cansado. Tá, mas aí meio cansada. Tá esse certo. meio não tem que concordar com cansada? Espera, Mas é que ela é eu vou meio. explicar Não, eu tô agora. perguntando. Ela tá meia, ela não tá Ah, inteira. Responde primeiro, essa aqui tá certa ou tá errada? Quero meia Essa aqui tá taça certo de ou errado, vinho. Eu essa acho que tá Tá certo. certo. Certo? Tá, vamos lá. Agora eu vou explicar uma coisa pra vocês. Aqui, ó. Vamos ver quantos que eu errei no vestibular. Aqui, ó. Eu acertei todos. O que vocês me dizem? Lembrem sempre de sintaxe e morfologia. O que é esse meio? O que ele é na... Ai, não. É quantidade, é. Aqui, ó. Vou dizer pra vocês, ó. Isso aqui é um advérbio Ah, tá, tu quer falar na sintaxe. de intensidade. Isso aqui também é um advérbio de intensidade. Pode anotarem aí. Isso aqui é um numeral. E isso aqui é um numeral. Tá, porque é a quantidade de água que ele tá tomando. Isso. Vocês nunca vão errar isso, nunca mais vão errar isso aqui, ó. Podem anotar também. Advérbios não flexionam em grau, nem em gênero. Então o advérbio não vai flexionar em gênero. Os numerais flexionam em gênero. Então tu vai olhar para o substantivo e vai perguntar para a estrutura sintática. Advérbio não flexiona. Se ele não flexiona, ele vai ser sempre masculino. Então não interessa o que está Porque o depois. masculino sempre Isso. é Então- preferencialmente... Então eu acertei. Vocês acertaram todas. Passei no vestibular. Que é Exato. advérbio. Então aqui, ó, Deixa, sábado tu comemora. o numeral ele flexiona em gênero. Então, copo vai ser meio e taça vai ser Tá, meia, essa aí que eu não tava conseguindo dividir. que é masculino e feminino. Escrevam, advérbio não varia, não flexiona em gênero. Numeral flexiona em gênero. E depois, se vocês anotarem, eu vou dar a dica para vocês nunca mais confundirem numeral com advérbio. Não. É um advérbio de intensidade, tá? Especifiquem. O meio vai ser sempre intensidade. Advérbio de intensidade. Isso. Esse é um advérbio de intensidade. Não varia, né? Não flexiona, não gênero. flexiona. E O numeral vai sempre flexionar pro gênero. Agora eu vou trabalhar só flexões com vocês, que cai muita flexão em prova, de professora principalmente. A flexões é o que mais o pessoal erra em prova. Tem flexona, flexiona. Então, assim, como que vocês vão diferenciar o advérbio do numeral? O advérbio vai ser sempre um modo, então tu não tem como medir o advérbio. Quando tu diz que tu tá meio cansada, tu não tem um termômetro dizendo que tu tá 30% cansada, Sim. tu tá mais ou menos cansada. É advérbio. O numeral vai ser sempre uma coisa que tu tem como medir a taça de vinho e o copo. Entendeu? Então aquilo que tu pode medir é numeral e aí vai flexionar. E aí concorda com o A substantivo. intensidade não. Exato. A intensidade tu não tem como medir, tu não sabe o que é, então ela não flexiona. E aí vai ser sempre masculino. Vai ser sempre meio. Independente do substantivo. O numeral ele flexiona. Mas ele tem que, digamos, se ali é masculino, ele tem que ser masculino, né? Eu tenho que concordar com No o Isso numeral. aqui, meio Eu não copo. posso falar meia taça. meia copo. Isso, Nem exatamente. meio taça. Isso, Tem- exatamente. Porque ele é tem que numeral, combinar, ele né? flexiona. Concordar com o Então, não substantivo. esqueçam, Ele tem gênero. se quiserem notar, o meio, quando é numeral, é aquilo que tu tem como medir. Usar um termômetro ou um copo, por exemplo, ele pode ter aquele medidor de ml, tu pode E ele medir a numeral. combina com o gênero. Isso. O que tu não tem como medir, que é o mais ou menos, é advérbio. E aí vocês nunca mais erram isso. Muito boa, gente. Ele combina Isso. com quem? Combina com o gênero, Muito bem. o numeral.
Agora, Não tem como medir, concorda com o substantivo. Muito bem, você pode... Passou. agora o pessoal que vai assistir o vídeo, isso aqui é o campeão mundial de prova. Já tá falando que o Aqui, ó. pessoal ganhar dele. Eu vou O ficar verbo com vergonha de haver. prova depois. O vir Esse aqui também. é o cara. O vir também, né? É, mas o haver é o cara. Então, assim, primeira coisa é o tempo. Aqui, ó. Uma coisa que vocês não esquecerem. O verbo haver na questão do tempo, ó. Olha, paga aqueles de ligação ali. Né, Gris? Aqueles lá do canto pra não atrapalhar. O verbo haver no tempo, ele só vai existir no passado. Então, quando eu digo há 2 anos atrás, é o a. Mas quando eu digo daqui a 2 anos, é a letra A, não é o verbo. Não é o verbo haver, é a letra A. Então, quando é para o futuro, é a letra A. Quando é para o passado, é o verbo haver. Para trás é o A, mas para frente é o A letra. Eles invertem isso aqui direto em prova de concurso. Ele vai falar 2 anos atrás com A e daqui a 2 anos com o verbo haver. Isso aqui é o certo. Como é, menino? Para o passado é o verbo, atrás. Para o futuro, daqui a 2 anos, é a letra. Aqui. Essas dicas que tu tá trazendo são de cursinho, né? São aqueles coringas assim. que- Exato. O pessoal vai entregar ratão. Eu fiz unificado uma vez. Aprendi bastante, mas não passei no concurso. Agora uma outra, ó. A flexão em número. Copiar? A flexão em número do verbo haver, ó. Para vocês nunca mais esquecerem também. Sempre que o verbo haver substituir o verbo existir, que ele tiver sentido de existir, ele não flexiona. Então, por exemplo, eu digo aqui, ó. Aqui. Havia 2 maçãs na mesa. É haviam ou havia? Eu acho que é aviam, porque é no plural. São duas, Eu acho que é havia. não? Não, porque não... Tu pode substituir o haver por existir? Existiam duas maçãs na mesa? Não. Pode. Tu está dizendo no passado que tinham tá. duas, ou tinham ou existiam, entendeu? Tu pode substituir tanto por existir quanto pelo ter também, ó. Tinham ou existiam. Então assim, eu digo, tinha 2 pessoas lá no meu trabalho que já foram embora. Havia 2 pessoas. Havia 2 pessoas, porque sempre que substituir o existir ou o ter, ele não flexiona em numeral. Então ele vai ser sempre havia. Não interessa que Estranho, esteja né? duas, É que existia 2 maçãs na mesa, é uma palavra... Não, ter faz mais sentido, ter. É, né? Mas é que também ele é mais usado no existir, porque tipo, existia no meu trabalho lá, tipo, sabe? Tinha, existia. Sempre que ele substituir o existir ou o ter, ele não vai flexionar, ele vai ficar o havia. Havia 2 maçãs na mesa. Porque ele está substituindo esse sentido aqui. Já tá mais difícil agora, tá ficando mais difícil. É isso aí. Não, mas é só tu perguntar pro haver. Aqui, por exemplo, vai estar na prova, havia 2 maçãs na mesa. Tu falar, tinha 2 maçãs na mesa, faz sentido? Faz, então ele não flexiona. Agora eu vou falar aqui. Não achei esse professor ainda. Tu não te ofereceu antes, sabe? Pra pegar. Escondeu no casulo. Não, sério, a gente podia ter começado a Não, ver. eu tô falando dela, você fez no casou. Não, no casulo. casulo. O quê? Porque tu Tu não escondeu no começou a dar casulo. antes aula pra nós. Não sou nem trouxa, né, Isa? Tô ligado. Não sabia que tu era bom assim em português. Eu sou escritor. Eu sou escritor há anos. Eu tenho 3 livros de Eu contos. não sabia que tu Sim. fazia assim essas. Não, mas eu amo essas dicas. português. Agora Tá, o próximo aí- concurso já sei. Aí aqui, pessoal, eu falei de substituir o existir e o ter. Agora, se eu escrevo aqui, existia 3 casas no meu nome. Tá certo ou tá errado? Casas é plural. Havia. Isso. Não, vai ser existir mesmo, eu posso usar o existir.
Mas esse existir, ele vai ter que ser no singular ou no plural? Eu achei que era no plural existia. Exato. É só o verbo haver que não flexiona. O existir vai sempre concordar. Então, existiam 3 casas, ou existia uma casa. Então, o existir, ele fica. Então, quando o haver tiver sentido de ter ou existir, ele não flexiona. Fora isso, pode flexionar Isso. concordando com o gênero. E agora, o último da flexão que eu vou botar para vocês aqui é o ter. Ele flexiona. Não, eu faço ter também. Aqui, pessoal, qual que tá certo? Faz 2 anos ou fazem 2 anos? Fazem. Faz. Ué? Faz, não flexiona. O que vocês acham? Fazem. Faz. Faz 2 anos. Viu? Porque Mas é Não verdade. flexiona. faz Eu 2 anos não tem sujeito. Eu Só pensei vai que ser fosse só o haver se eu que não digo flexionava. que eles fazem 2 anos de alguma coisa, aí beleza. Mas quando eu digo faz 2 anos, vocês entendem que não tem sujeito, eu tô falando de tempo. Sim. Ninguém fez aqueles anos. Se ninguém fez os anos é uma noção de tempo, ele não pode flexionar. É fácil. Ele só vai flexionar se ele tiver um sujeito que está exercendo a ação. Se eu não tenho um sujeito para exercer a ação, ele não flexiona em número. Então coloquem aí, tipo, faz em questão de, em noção de tempo, nunca vai ser sempre singular. Agora, se é alguém que fez aquilo, aí varia, aí vai ser plural. Noção Isso de aqui. tempo. Noção de tempo não flexiona porque não tem sujeito. Ninguém fez o tempo passou, entendeu? E a outra é? Ah, eu tenho um sujeito, ele fez os 2 anos de psicologia, entendeu? Daí Não alguém flexiona, fez. quer ver, né? Hã? Não flexiona a questão. Não Noção de flexiona a passagem de tempo. Faz 2 anos, não vai flexionar. Você Noção de tempo. não vai ser fase em 2 anos. tempo. Não vai Faz. pro plural, né, no caso. É, exato. Não flexiona. Não vai Então pro seria plural. o gênero. Não, é o número. Tá, Plural e desculpa, singular é número. É tempo mesmo. E aqui, o faz em 2 anos vai flexionar porque eles fazem 2 anos de psicologia. Alguém fez aqueles 2 anos uma atividade. Como tem um sujeito exercendo uma ação, ele flexiona. Se eu não tenho esse sujeito exercendo a ação, ele não vai flexionar. O sujeito faz uma ação. Aqui, outra campeã de concurso. Essa eu faço. A Vai, gente isso só até se hoje eu for não sei direito. A gente é só se for secreto, 007. Gente de... Agente junto e agente separado. Você sabe a diferença? O junto é de um agente A gente funerário. junto é a gente. Isso. É, O substantivo somos nós. agente. Isso. E aqui vai ser Somos agente de nós. Exatamente. São 2 estruturas diferentes. Muito Deus. Acerca de acerca. Acerca. Cerca é lê a- alguma coisa. A E- cerca é... A cerca. A cerca tá Se eu quadrada. digo é que eu estou assunto, falando acerca é. dessa aula, Nossa. eu estou falando acerca dessa aula, é esse ou é esse? De Em cima. cima. De cima. Agora se eu Acerca de digo, baixo. eu estou a cerca de 2 metros daquele carro, Distância. distância separa, sobre alguma coisa é junto. Sobre, junto. Distância separa, sobre algo é junto. Aqui eu vou explicar para todos vocês sabiam já. Mas o pessoal é isso aqui direto digitando. Ah, na internet cara vem direto, o pessoal digitando errado isso aqui. O de repente também. Ah, eu fico me coçando, tá ligado? A partir também. A partir Então, É. o acerca separado é de distância, né? É. Pessoal, faltar 8 minutos eu vou ter que explicar os porquês. Vem E E eu é vou ter que 7. explicar porque o meu marido tá me esperando na frente. Gente. Gente, Tá. vai ser 7 horas. Aqui, Nós ó. temos que ir embora por causa das 7 horas. Rápido. Deixa eu falar. Aqui, ó. Ah, faltam 8 minutos. Porque junto com acento. Vou fazer uma diagnóstico hierárquico de novo. É o menos comum. Resumindo tudo. Só vai ser porque junto com acento quando tiver artigo. Se não tem artigo, nunca vai ser porque junto com acento. É o único caso que tu vai usar esse porquê. Só quando tiver artigo. Ou porque, os porquês, um porquê, Tá, os mas esse teu porquês. porquê é início de frase?
Não interessa. Se ele tiver artigo na frente, vai ser junto. Tá. Não interessa onde ele está na frase. O segundo porquê é menos comum. Porque separado e com acento. Vai ser antes de ponto final, ou antes de interrogação, ou quando estiver isolado. Então, assim, geralmente isso aqui é pergunta de prova. Explica as funções da mitocôndria. Por quê? É porque é separado e com acento. Vírgula. Esse é o mais fácil. Sempre que tu isola ou tu bota no fim, vai ser o porquê separado e com acento. É como se estivesse substituindo dando uma Isso. explicação, né? Se vocês quiserem colocar exemplo, coloquem o porquê de nós estarmos assim. Esse aqui. Explica as funções da mitocôndria, ponto. E aí, por quê? Interrogação. É esse aqui. Esse aqui já, agora que eu vou pôr, vamos escrevendo aí. Essa aí já caiu em prova, já da mitocôndria. Ah, não, isso aí é muito comum, esse porquê. Sempre tem uma questão de porquê e de crase. Já me dei mal nessa aí. Mas essa aí eu sou boa no porquê. Tu é boa nessa fazendo do teu lado. Mi portugués no era sido bueno. Esse aqui, pessoal. O porquê separado e sem acento, ele vai ser sempre duas palavras, entendeu? Então aqui, sempre que eu puder substituir o porquê por qual motivo ou por que razão, ou pelo que, vai ser esse. E aí vocês podem colocar dois exemplos aí. Por que você não veio na aula ontem? E aí coloca embaixo, por qual motivo você não veio na aula ontem? Por que razão você não veio na aula ontem? Se eu posso substituir por que motivo ou por que razão, ele é separado e sem acento. Entendeu? Então coloca como exemplo, por que você não veio na aula ontem? E aí substitui embaixo, por qual motivo e por que razão. Perguntas e início de frases sempre vai ser separado e sem acento. Por que você não veio? Por qual razão? Por qual motivo? Entendeu? Geralmente no início, né? E no meio da frase é quando tu substitui pelo quê. Tá. Então eu digo, esses são os ideais por que luto. Se eu posso substituir por esses são os ideais pelos quais luto, ou pelo que, o ideal pelo que luto, então ele vai ser porque separado sem acento também. Sempre que tu pode substituir por ele, vai ser esse aqui. Então, exemplo de início de frase. Por que você não veio na aula ontem? E no meio da frase, esses são os ideais por que luto. Porque tu pode substituir pelos quais luto e por qual motivo não vem na aula, por que razão não vem na aula. E aí o porquê campeão, que é o mais comum de todos. É o da resposta. É o junto e com acento e sem acento, porque ele vai ter dois casos basicamente. Quando for substituído por pois, ou quando vier depois de é. Então eu digo, é porque tal coisa, vai ser junto e sem acento. E se eu posso substituir, mas ele sempre vai ser em resposta e explicação. Então eu digo, ele vai ser a resposta desse aqui. Tu pergunta, por que tu não veio na aula ontem? Eu respondo, porque eu derramei café na minha roupa. Pois eu derramei café na minha roupa. Sempre que tu pode substituir por pois para explicar, ele vai ser um porquê junto e sem acento. Ele vai ser a resposta desse que é separado sem acento. Que loucura, hein? Então tu substitui por pois, ou vem depois de vai ser porquê junto e sem acento. Resumindo os porquês. Tem artigo antes, ou porque os porquês é junto com acento. Porquê separado sem acento, quando ele estiver isolado ou no fim da pergunta. Porquê separado sem acento, substitui por qual motivo, por que razão no começo, ou no meio da frase pelo quê, ou pelos quais. E o porquê junto, que é o mais comum de todos, é quando tu vai explicar a resposta daquele, que é o pois, ou o depois, antes dele. É porque eu estava atrasado. Porque eu me esqueci os meus tênis em casa. Pois eu me esqueci os meus tênis em casa. Está explicando. Substitui por pois é porque junto sem acento. Lembre que o pois é uma palavra única. Então o porquê vai ser único. O por qual, porquê e pelo qual é separado. Então o porquê vai ser separado. Porque é Esse é o explicativo, bizu né? deles, exato. E 90% das perguntas de porquê vai ser um desses dois. Porque esses aqui são mais fáceis. Esse aqui vai ser só quando estiver isolado e esse aqui só depois de ativo. Esses aqui é o pulo do gato. Substituiu por duas palavras. Por qual motivo? Por que motivo? Pelos quais é porque separado. Substituiu por uma palavra única que é o pois, é porque junto. Show, né? Nunca mais erra a questão de porquê também com isso aqui. Tinha um monte de coisa boa pra não vai dar tempo. Mas eu posso falar. Apesar que a prova é domingo, né? Ah, mas tu faz o PDF, tem problema. Second match. Hã? Ah, o PDF. Deu?